Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Esse vídeo aqui é um corte, um recorte de uma das lives que eu faço todas as noites e você sabe muito bem aqui no canal. Mas aqui nesse vídeo você vai ver só o relato, enxuto, cortado e editado para você aproveitar só o melhor da história, tá bom? Aproveita e divulga esse vídeo para os seus amigos. Se você já assistiu, reassiste, curte novamente, comenta. Quem sabe você vê um detalhe que você ainda não tinha visto. Aí você me conta e fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha, a nossa bonequinha oficial de Sete Além. Essa live só é possível graças aos membros que estão inscritos no YouTube como membros e que acabam sendo membros de dois canais, Sete Além e Detetive Astral, que fala de viagem astral. E também os apoiadores, que apoiam esse canal no apoia.c barra 7além. É um valor baixo e a pessoa tem um monte de benefício. Inclusive, eu estou atrasado para entregar alguns esse mês, vou correr atrás para isso, mas tem um monte de benefício secreto, um monte de coisa legal que só os apoiadores sabem. Então, muito obrigado a vocês, porque essa live só é possível graças a vocês. Muito obrigado mesmo. Torne-se um apoiador. Tem um relato de Sete Além ou qualquer outro assunto? Me manda no luciano@setealém.com.br. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, que vocês vão ver um monte de link importante para vocês, inclusive links com o meu WhatsApp, Telegram e grupos e tudo que vocês precisam para ser feliz ou não. Eu também quero agradecer às pessoas que me ajudam sendo administradores. A Ângela, que está aqui presente hoje como administradora do chat. Ana, que é administradora do Facebook também e de tudo. Todas, na verdade, são de tudo. A Luísa Esperança. A Paula Lopes, que eu preciso falar com a Paula, porque ela está aí passando por algumas coisas e precisa de um apoio aí, vamos conversar. A Celi e o Tiago Gomes, que está aqui presente também, causando e nos ajudando sempre. Muito obrigado aos apoiadores. Vamos ao relato assustador, então. Lembrando que todos os nomes nesse relato foram trocados a pedido do relatante. Os nomes que estão no relato não são os nomes verdadeiros. O relato se passa inicialmente em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Este, como qualquer um relato desse canal, é proibido de ser copiado por qualquer outra mídia sem autorização prévia e por escrito minha, sob pena de processo. Se você encontrar esse ou outro relato ou qualquer tema roubado nosso, tratado por esse canal, mas sendo usado em outra mídia, outro canal, denuncia para mim, você vai ser recompensado. Bom, vamos ao relato então. Meu nome é Dante. Eu trabalho em uma editora desde que eu me entendo por gente. Sempre amei livros. Eles são a minha paixão, o que me move, o que me inspira. A sensação de mergulhar em uma história, de viver aventuras em mundos imaginários, de conhecer personagens fascinantes, é algo que me faz sentir vivo. Comecei a trabalhar na editora há alguns anos, depois de me formar em letras. Foi a realização de um sonho, poder trabalhar com livros todos os dias, estar cercado de pessoas que compartilham dessa paixão. Na editora, eu sou responsável pela seleção de novos títulos e pela leitura crítica dos livros que chegam até nós. É uma tarefa desafiadora, mas também muito gratificante. Afinal, eu sou o primeiro a conhecer muitos dos livros que serão lidos por milhares de pessoas. Fora do trabalho, minha vida era muito tranquila. Eu gostava de passar as tardes lendo em minha casa aconchegante e silenciosa. À noite, eu podia às vezes sair com amigos para jantar ou ver algum filme. Mas no fundo, o que realmente me fazia feliz era mergulhar em novas histórias, conhecer novos mundos, descobrir novos personagens. Desde pequeno eu já sabia que os livros seriam a minha paixão para a vida toda. Meus pais sempre foram leitores vorazes e sempre tiveram livros em casa, desde clássicos da literatura até livros infantis.
Lembro-me de passar horas folheando os livros, admirando as ilustrações, lendo histórias que me transportavam para outros mundos. Quando eu entrei na escola, descobri um mundo ainda mais fascinante: a biblioteca. Era lá que eu passava a maioria do meu tempo, explorando as prateleiras e descobrindo novos livros. Era como se eu estivesse em um tesouro escondido, com infinitas possibilidades de descobertas. Bom, gente, a minha paixão por livro cresceu comigo ao longo dos anos. Eu sabia que eu queria seguir uma carreira relacionada à literatura. Eu me formei no ensino médio e decidi estudar letras na universidade. Foi uma época intensa e desafiadora, mas também muito gratificante. Eu adorava aprender sobre as diferentes técnicas de escrita, a história da literatura, os estilos dos grandes escritores. Depois de me formar, eu comecei a procurar trabalhos em editoras. Foi uma busca difícil, mas finalmente eu consegui uma vaga em uma pequena editora local. Era um trabalho humilde, mas eu estava animado com a oportunidade de trabalhar com livros de verdade, de ter uma chance de ajudar a trazer novas histórias para o mundo. Ao longo dos anos, eu trabalhei em diversas editoras, cada uma ensinando algo sobre o mundo da publicação. E agora eu estou nessa editora atual, que é uma grande editora, onde eu tenho a oportunidade de ler e selecionar novos títulos para o mundo todo. É uma carreira que me traz grande satisfação e uma paixão que eu sei que irá me acompanhar até a morte. Durante meu tempo na USP, tive a oportunidade de estudar autores que eu admirava, como Shakespeare, Machado de Assis e Virginia Woolf. Também descobri novos escritores que se tornaram favoritos, como Jorge Luiz Borges, que é o meu também, do Luciano, e Margaret Atwood. Mas à medida em que eu me aproximei da graduação, comecei a me preocupar com o que eu faria depois. Eu sabia que eu queria trabalhar no mundo dos livros, mas eu não sabia exatamente como. Foi então que eu decidi fazer uma pós-graduação em administração. Bom, parece estranha essa mudança, mas a administração é fundamental para qualquer negócio, incluindo editoras. Durante a minha pós, eu aprendi sobre gestão financeira, essas coisas que me levaram a trabalhar nessa editora onde eu estou até hoje. O ponto de virada da minha vida e onde a minha história começa a ficar interessante, como se eu fosse um personagem, começa agora. Foi uma festa de amigos em comum que eu conheci Bárbara. A balada era pequena e intimista, com luzes baixas e música indie tocando no fundo. A decoração era simples, mas aconchegante, com velas espalhadas por toda parte e um tapete macio no chão. Eu me lembro de beber um pouco demais naquela noite, mas foi tudo por uma boa causa, porque foi quando eu a vi pela primeira vez. Bárbara era linda, com cabelos escuros ondulados que caíam até os ombros e olhos castanhos, perdão, e olhos castanhos que pareciam profundos e misteriosos. Ela usava óculos, o que me fazia parecer ainda mais tímida e doce. Eu me aproximei dela timidamente e comecei a conversar, e foi como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Nós conversamos a noite toda, bebendo coquetéis de frutas e rindo juntos. Eu descobri que ela era apaixonada por livros tanto quanto eu e que compartilhávamos um amor pela literatura clássica. Era muito bom conversar com alguém que entendia da minha paixão. Quando a festa acabou, eu convidei Bárbara para um café e ela aceitou. Nós nos encontramos naquela mesma semana e desde então temos sido inseparáveis. Durante o tempo em que namoramos, Bárbara e eu tivemos uma sintonia incrível. Nós éramos capazes de conversar por horas sem nos cansarmos. E muitas vezes parecia que estávamos pensando as mesmas coisas. Eu me lembro de uma vez que Bárbara e eu estávamos jantando em um restaurante italiano e pedimos a mesma massa ao mesmo tempo, sem nem mesmo olhar um para o outro. Foi engraçado, mas também foi um exemplo de conexão. Outro exemplo da nossa sintonia foi quando, na verdade, era quando íamos ao cinema. Para você ter uma ideia, nós
sempre escolhíamos o mesmo filme, geralmente tínhamos as mesmas opiniões sobre esse filme. Às vezes, durante um filme, nós dois ríamos ao mesmo tempo ou suspirávamos ao mesmo tempo, sem nem mesmo perceber. Era um amor muito grande entre mim e Bárbara. E era assim que as coisas iam no nosso dia a dia. Nós gostávamos das mesmas coisas, tínhamos opiniões semelhantes sobre a vida e nossos valores eram muito parecidos. Nós nos completávamos de muitas maneiras e era isso que tornava o nosso relacionamento muito especial. Quando eu comecei a namorar a Bárbara, eu logo percebi que os pais dela eram muito religiosos, extremamente religiosos. Eles eram católicos conservadores, extremamente sérios e tinham costumes que eu nunca tinha visto antes. Por exemplo, toda vez que eu ia visitar a Bárbara na casa dos pais dela, que era onde ela morava, eu tinha que fazer o sinal da cruz antes de entrar. Eles tinham uma pequena capela em casa e toda manhã faziam orações nessa capela antes do café da manhã, a família dela toda. Em uma ocasião, fui convidado para jantar na casa da Bárbara e fiquei surpreso ao ver que tinha literalmente a imagem de um santo em cima da mesa do jantar, com algumas velas. Antes da refeição, era obrigatório para todos fazer aquela reza longa de agradecimento. Tudo bem, eu concordo, temos que orar antes, mas aquilo demorava quase 20 minutos, a comida esfriava. Além disso, a Bárbara me contou que os seus pais não permitiam que ela usasse roupas curtas ou decotadas, mesmo nos dias quentes. Eles acreditavam que a roupa deveria ser sempre modesta e que mostrar o corpo exageradamente era pecado. Tudo isso me fez perceber como a religião dela era levada a sério naquela família. Embora eu respeitasse as crenças da Bárbara, às vezes eu achava exagerado o modo como eles praticavam essa crença. Mas a Bárbara era uma pessoa incrível e eu estava disposto a lidar com as diferenças culturais para estar com ela sempre. Afinal, eu também era católico, eu só não era tão praticante quanto a família dela, mas eu também era católico. Estávamos, eu e Bárbara, muito felizes e animados e chegamos a marcar o nosso casamento. Bárbara e eu tínhamos escolhido o lugar perfeito para a cerimônia. Os convites foram enviados, a decoração estava sendo planejada e as provas do buffet estavam deliciosas. Nós dois estávamos tão empolgados que tínhamos começado a fazer aulas de dança para a nossa primeira dança como marido e mulher na cerimônia. Era um momento mágico em nossas vidas e eu me sentia abençoado por ter encontrado finalmente uma mulher tão incrível como Bárbara para dividir a minha vida junto. Algumas semanas antes do meu casamento, eu comecei a notar que Bárbara estava diferente. Ela ficava mais quieta do que o normal e parecia estar sempre perdida em seus próprios pensamentos. Quando eu tentava falar com ela sobre o que estava acontecendo, ela ficava irritada e agressiva. Isso me deixou preocupado e um pouco assustado, pois eu nunca tinha visto isto antes. Eu comecei a perguntar aos amigos em comum se eles tinham notado algo estranho em Bárbara, mas todos diziam que ela estava normal. Eu me senti impotente, sem saber o que fazer para ajudar a mulher que eu amava e que eu ia me casar. Eu passei a observar a Bárbara com calma. Observei mais de perto e percebi que ela evitava falar sobre o nosso casamento. Ela ficava muito tensa quando o assunto casamento surgia, mesmo com o casamento marcado em pouco tempo. Eu tentei conversar com ela sobre isso, mas ela não queria discutir o assunto e me afastava. Eu sabia que algo de errado estava acontecendo, mas eu não sabia o que fazer. E eu tentava me aproximar dela, mas parecia que ela estava cada vez mais distante de mim, mais distante e fria.
Foi um período muito difícil na minha vida. Eu amava muito Bárbara. Nós íamos nos casar logo e eu não entendia o que estava acontecendo. Dias antes do casamento, eu percebi que tinha algo definitivamente errado com ela. Muito errado. Deixa eu até beber uma água aqui, porque tem algo muito errado com a Bárbara. Vocês já têm uma ideia do quê? Bom, Bárbara começou a se comportar de maneira estranha e a querer mudar alguns detalhes do casamento que nós já havíamos planejado juntos. Ela queria incluir flores estranhas na decoração que eu nunca tinha ouvido falar. Ela queria mudar a música da entrada da noiva e até mesmo alterar o cardápio do jantar. Eu tentei conversar com ela para entender o que estava acontecendo, mas ela se mostrava muito inquieta e muito agitada. Além disso, minha amada Bárbara também insistiu que queria mudar uma das madrinhas, que era sua melhor amiga. A madrinha que era a melhor amiga dela, ela quis mudar. Ela quis mudar por uma garota que ela nunca havia mencionado antes. Uma garota chamada Minerva. Lembrando que todos os nomes aqui nesse relato foram mudados. A Bárbara não se chama Bárbara, o Dante não se chama Dante, e a Minerva, obviamente, né? Ela não vai ter nome de sabão em pó, quer dizer, de deusa. Não era esse o nome desse pessoal, tá, gente? Tá tudo mudado aqui. Bom, como eu falei, a Bárbara queria mudar a madrinha dela, a pessoa que era melhor amiga dela de infância. Ela queria mudar do casamento e colocar essa tal de Minerva, que na verdade era uma pessoa que ninguém conhecia, só ela, uma amiga nova dela. Eu não via necessidade para tal mudança e eu até questionei o motivo dela mudar, mas ela não me deu uma resposta satisfatória. Eu confesso que eu comecei a ficar preocupado com essas mudanças repentinas e inesperadas da mulher que eu amava. Eu notava que Bárbara andava cada vez mais distante de mim e mais próxima de Minerva, essa tal amiga. Ela até me convidou para conhecer a amiga dela, a Minerva, no café literário que elas iam diariamente, perto do estágio onde Bárbara fazia. Mas eu nunca tive tempo de conhecê-la. Eu nunca tive tempo de conhecer essa Minerva. Eu não imaginava que isso pudesse ser um problema, já que eu confiava na minha esposa, na minha futura esposa. Mas agora, olhando para trás, eu acho que a minha falta de interesse em conhecer essa tal Minerva foi exatamente o meu maior erro. E vocês vão entender o porquê. Bárbara se encantou por Minerva no pequeno café literário perto de onde ela fazia estágio. Rapidamente, ambas ficaram melhores amigas e Bárbara passou a seguir todas as indicações de Minerva. Ela falava tanto dessa amiga que eu comecei a me incomodar, sabe? Eu fui ficando um pouco chateado com isso. Ela falava a todo momento. Talvez eu devesse mostrar mais esse incômodo, mas eu tentei não deixar isso transparecer. Talvez eu devesse ter conversado mais com Bárbara sobre isso, mas eu não queria estragar o clima do nosso relacionamento, principalmente porque o casamento estava chegando. Os pais de Bárbara ficaram bastante descontentes com a minha mudança, quer dizer, perdão, com a mudança da madrinha que Bárbara havia pedido para trocar a melhor amiga dela, para a melhor amiga dela ser tirada do posto de madrinha e a tal Minerva misteriosa fosse colocada como madrinha. Os pais dela ficaram incomodados e começaram a questionar a filha sobre essa mudança. Eles não conseguiam entender porque a amiga da Bárbara, uma amiga que a Bárbara conheceu há tão pouco tempo, seria mais importante que a amiga de infância. Além disso, eles não confiavam nessa Minerva e viam nela uma má influência para a Bárbara. Eu tentei conversar com a Bárbara sobre a situação, mas ela se mostrou muito agressiva, ela não queria discutir o assunto.
Parecia que ela estava cada vez mais distante de mim e cada vez mais próxima dessa amiga, cada vez mais próxima de Minerva. Eu fiquei muito preocupado com a situação, mas eu sabia o que fazer para mudar as coisas. Eu estava em casa quando eu recebi uma ligação do pai da Bárbara, meu futuro sogro. Ele parecia sério e preocupado. Quando eu perguntei o que estava acontecendo, ele me contou, quase chorando, que ele havia flagrado a filha dele, Bárbara, minha futura esposa, fazendo coisas estranhas em seu quarto. Sem entender muito bem o que ele queria dizer, eu fiquei surpreso e preocupado. E ele começou a me contar. Ele disse que Bárbara estava ingerindo alguns chás estranhos antes de dormir e assim que acordava. E ela fazia algumas rezas antes de ingerir esse chá. Eu falei para ele que talvez fossem chás para emagrecer, mulher tem essas coisas de querer caber no vestido, mas ele falou que não, que era uma erva que tinha um odor muito forte e ruim. O meu futuro sogro também contou que viu a filha dançando de forma estranha e frenética no meio do quarto dela, sozinha, e que às vezes ela dançava sem música e às vezes dançava entoando uns cânticos estranhos. Ele descobriu também que a Bárbara estava acessando uns sites estranhos e tinha tirado todos os símbolos religiosos do quarto dela, da bolsa e da carteira. Ou seja, tinha tirado todos os símbolos católicos que a família sempre usou. Bárbara estava atrasando de propósito no horário das refeições, exatamente para não pegar a hora da reza, aqueles 20 minutos demorados que a comida esfriava. O pai de Bárbara também flagrou ela desenhando com caneta, caneta normal mesmo, caneta azul, azul caneta. Viu ela desenhando símbolos estranhos no corpo, na perna e nos braços. Fiquei completamente chocado com o que o pai da Bárbara estava me contando. Eu nunca imaginei que ela estivesse envolvida com coisas estranhas e perigosas nesse grau. Na verdade, ele me pediu para conversar com a filha dele e tentar fazer com que ela desistisse dessas práticas, mas eu não tinha ideia de como fazer para abordar isso com ela. Foi um dia difícil. Quando Bárbara propôs que Minerva fosse a nova madrinha, eu logo me opus e tivemos uma discussão feia. Eu não entendia por que ela insistia tanto que uma pessoa que eu nunca nem conhecia e nem os seus pais deveria ser a nova madrinha dela. Foi então que ela se exaltou e começou a falar coisas sem sentido para mim naquele dia, como se outra força estivesse agindo sobre ela. Eu fiquei tão chocado e confuso que eu acabei dizendo coisas que eu também não devia dizer. E eu me arrependi. Faltavam apenas 8 dias para o meu casamento e nós estávamos brigados, eu e Bárbara. Eu não queria que as coisas acabassem dessa maneira. O que ela estava fazendo no quarto com aquelas coisas estranhas que o pai dela havia dito, eu não sabia. Quem era essa tal de Minerva e por que ela tinha tanta influência sobre a minha noiva, eu não sabia. Eu precisava entender tudo isso, mas no momento eu só queria que as coisas voltassem ao normal. Eu recebi a ligação de Bárbara, uma outra ligação, enquanto eu estava trabalhando no meu escritório. Eu estava chateado pelo clima, pela briga. E aí, Bárbara me ligou no escritório. A voz dela estava trêmula e chorosa. Ela pediu perdão pelo comportamento recente e por ter me magoado. Eu senti que era minha Bárbara amada, estava de volta. Ela disse que percebeu o quanto estava agindo de forma estranha e que Minerva não era uma pessoa boa, não era a pessoa que ela pensava que fosse. Bárbara me contou que descobriu que Minerva estava envolvida com coisas pesadas, cultos estranhos. Bárbara disse que tinha medo de se afastar de Minerva e dela fazer alguma coisa, mas que agora percebeu que precisava realmente se afastar, cortar aquela influência tóxica.
Bárbara também me disse que estava com muita saudade de mim e que queria conversar sobre tudo o que tinha acontecido. Fiquei feliz em ouvir aquilo de Bárbara e decidi perdoá-la, claro, e também pedi perdão para ela das coisas pesadas que eu havia dito durante a nossa briga. Todo casal diz coisas assim e todo casal deve se perdoar. Ficamos mais calmos e conversamos sobre como poderíamos mudar algumas coisas do casamento para agradá-la e para ficar mais com a nossa cara. Mas faltavam apenas 6 dias para o casamento, não dava mais para mudar nada. E agora eu sentia que finalmente poderíamos ter um dia especial sem interferências externas. O dia do casamento finalmente chegou e era tudo que eu queria. Tudo estava simplesmente perfeito. A igreja estava linda e decorada com arranjos de flores brancas e vermelhas. O caminho até o altar estava coberto de pétalas de rosa e o corredor central estava marcado com belas velas. Velas sutis, tudo muito legal, muito bonito. Os padrinhos e madrinhas estavam impecáveis em seus trajes, tudo combinando de maneira harmônica e sutil e elegante, enquanto os convidados estavam todos vestidos de forma adequada para a ocasião. A música da cerimônia era suave e encantadora, trazendo um clima romântico sereno ao ambiente. Bárbara atrasou bastante. As noivas já não andam mais atrasando tanto. Bárbara poderia atrasar um pouquinho, mas ela atrasou muito. Fiquei até muito preocupado com isso, mas finalmente ela chegou. Eu fiquei tão aliviado quando eu vi seu pai entrando na igreja com ela ao lado que eu relaxei. A música que tocou foi A Thousand Years, de Christina Perry, que nós escolhemos juntos. A porta se abriu lentamente, a luz invadiu a igreja, iluminando Bárbara como se fosse uma deusa. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Ela estava linda, o vestido dela branco, o véu que caía até a metade das costas. Ela segurava um buquê lindo. Seu pai conduzia com um sorriso orgulhoso no rosto. Cada passo que ela dava parecia ser uma eternidade para ela chegar até mim. Quando ela estava chegando, nós nos olhamos nos olhos e tudo ao redor pareceu desaparecer. Foi um momento mágico que eu jamais vou esquecer. Seu cabelo estava penteado em um coque baixo e elegante, com algumas mechas soltas emoldurando o seu rosto. Mas o mais impressionante era o véu. Ela estava com um véu cobrindo o rosto. Era um véu longo e delicado, decorado com rendas e bordados. A Bárbara parecia uma verdadeira princesa e eu me sentia muito feliz. Meu coração batia mais forte a cada passo que ela dava. Quando o pai de Bárbara entregou para mim no altar e nós nos cumprimentamos e apertamos a mão, ele se aproximou do meu ouvido e falou assim: ela tá estranha, ela tá esquisita, fica de olho. Era a pior coisa que alguém podia falar no momento daquele. Ele não falou parabéns, ele não falou cuida da minha filha, ele falou fica de olho que ela tá estranha, bem na hora do meu casamento. Eu olhei para a Bárbara e ela estava com um sorriso meio forçado no rosto. Deu para notar, mesmo debaixo daquele véu semi-transparente, esquisito que cobria o rosto dela, que o olhar dela estava distante. Ela parecia estar em outro lugar, não ali no altar comigo. Eu pensei que pudesse ser apenas nervosismo, cada um reage como pode ao nervosismo, mas aquela frase dita pelo pai dela, um pouco antes dele me entregar, me deixou preocupado. Durante o comecinho da cerimônia, eu fiquei de olho na Bárbara, mas a cerimônia mal tinha começado. Tudo estava no lugar, nada parecia fora do lugar. Mas eu comecei a sentir um arrepio subindo pela minha espinha. E aí Bárbara sussurrou no meu ouvido. Ela falou assim: obrigada, meu amor, por permitir que a Minerva viesse acompanhar a cerimônia. Ela tá mais linda de todas aqui na igreja, não tá?
Eu gelei na hora. Eu fiz sinal com a cabeça, assim, querendo dizer onde está a Minerva, já que ela está aqui na igreja, onde ela está aqui, meu amor. E a Bárbara mesmo respondeu para mim. Ela falou assim: ela não está linda ali no altar? Eu olhei na direção que a Bárbara falou, no altar, e não tinha ninguém de especial. Tava o padre e os padrinhos e os nossos pais. Não tinha ninguém demais, porque quando eu olhava pro altar eu não via ninguém. E a minha futura esposa, a minha noiva, estava olhando para frente como se visse alguém no altar. Só que tem um detalhe que agora eu vou contar para vocês e vocês vão ficar apavorados. Quando eu olhava para o lado, fosse o lado direito, fosse o lado esquerdo, do canto do olho eu via alguém no altar, mas quando eu olhava diretamente eu não via. Conseguem imaginar isso? Então eu olhava para o lado, olhava para o outro e eu via que havia alguém sim no altar, que só era possível de ver pelo canto do olho. Era uma figura alta, sinistra, vestida de negro, com panos negros esvoaçantes, sorridente. Era uma criatura alta, apavorante, com olhos profundos e sem vida. Não dava para ver direito, mas parecia que tinha uma boca enorme que estava sorrindo. Parecia que tinha um cabelo longo e preto que voava. Seu rosto era pálido, magro. Se eu virasse o rosto para ver detalhes, não havia nada. Mas quando eu olhava para os lados, eu via no canto do olho essa figura assustadora, em São Bernardo do Campo, na igreja onde eu estava me casando. Será que eu estava imaginando? Eu comecei a ficar cada vez mais apavorado, à medida em que essa criatura parecia se mover para perto da gente, sempre sorrindo. Eu me sentia preso no olhar hipnótico daquela criatura que não estava lá, uma presença aterrorizante que não existia. Eu não conseguia tirar os meus olhos daquela figura, ou melhor, de onde ela não estava. Eu olhava diretamente para onde ela deveria estar, porque se eu desviasse o olho, ela apareceria na minha visão periférica. E o meu coração estava acelerado. Eu não sabia o que fazer ou dizer. Eu me sentia como se eu tivesse preso a um pesadelo no dia do meu casamento, sem poder escapar. A criatura continuava sorrindo para mim e eu sabia que algo terrível ia acontecer. E aconteceu. Bárbara começou a tremer de repente. Uma tremida leve que foi aumentando cada vez que o padre falava. Falava sobre a santidade de Deus, dos santos e do matrimônio. Bárbara se contorcia, virava a cabeça e suas mãos apertavam com força a minha mão. Sua voz começou a mudar e ela começou a fazer um gemido grave, um gemido constante, gutural e rouco, como se algo estivesse tomando conta dela. Eu tentava segurá-la, mas ela parecia ter força sobre-humana. De repente, Bárbara virou o corpo inteirinho para trás, como se estivesse olhando para alguém que estava na porta da igreja, só que ela virou o corpo arcando a cabeça para trás, não assim virando, mas virando por cima, de uma maneira bizarra e assustadora. E ela começou a falar frases em português, e eu conheço bem o idioma português, mas também conheço bem o latim. E ela ficou falando em latim várias frases. Frases que eram ameaças de morte, frases que eram sobre maldições, frases que eram profecias sombrias sobre a vinda do diabo, dizendo que o diabo finalmente reinaria no mundo. Foi assustador. Enquanto isso, o ambiente começou a mudar, o ar foi ficando pesado e frio. Os convidados, que antes estavam sorrindo e felizes, notaram aquela cena bizarra, começaram a ficar amedrontados e confusos.
A voz de Bárbara continuou mudando, ficando mais aguda. O padre parou de falar e, de repente, a voz dela ficou estridente, baixa e grave ao mesmo tempo, duplicada. Seus olhos reviraram por baixo do véu, mostrando apenas o lado branco, e a sua boca estava torcida em uma careta. Eu mal reconhecia o amor da minha vida debaixo daquele véu. Foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida e eu me senti completamente impotente diante de tudo isso que estava acontecendo. Enquanto a possessão de Bárbara acontecia, os convidados da igreja começaram a passar mal. Eu vi alguns convidados desmaiando em seus lugares, outros vomitando nos corredores e alguns se debatendo como se estivessem sendo atacados por algo invisível. Era um verdadeiro caos no interior daquela igreja, uma coisa que ficou até famosa na época, vocês devem se recordar. As pessoas gritavam e corriam desesperadamente em todas as direções. As luzes da igreja piscaram, dando uma sensação de pesadelo. A música que tocava, que era uma melodia alegre e festiva, foi ficando lenta, como se a bateria do, sei lá, do que quer que estivesse tocando fosse acabando e o disco tivesse numa rotação mais lenta e grave, sabe? Era o demônio. O demônio estava agindo com certeza. Olhando ao meu redor, eu vi o altar. Ele estava envolto de uma névoa vinda do chão, uma névoa acinzentada, densa, que estava meio que se espalhando pela igreja, mas sutilmente. Eu senti um cheiro de podre no ar. Tudo isso que eu estou falando parece que demorou, mas foram em segundos. Uma sensação de frio percorreu a minha espinha. Parecia que o próprio inferno havia se aberto e estava prestes a engolir tudo ao seu redor. Eu olhei para Bárbara, que estava agora de joelho, realmente no corpo reto novamente, seus olhos vazios e sem vida, brancos, sua respiração ofegante. Ela estava completamente possuída pelo mal. Eu senti uma onda de desespero me inundar. Eu não sabia mais como ajudá-la. Eu mal podia, perdão, eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. Bárbara continuava possuída e as coisas estavam ficando piores. De repente, a mãe dela, no altar, caiu desmaiada e começou a ter espasmos, fazendo com que todos fossem socorrê-la no altar. Enquanto isso, o padre engasgou, começou a tossir com a própria saliva e ele caiu no chão e ficou todo vermelho, sentindo falta de ar, não conseguia respirar, gente, é sério. Assustado, eu vi que outros convidados também estavam passando mal e sendo levados para fora da igreja. Mas a cena mais chocante foi quando o pai da Bárbara correu na nossa direção para ajudar a Bárbara. Só que ele tropeçou em algo invisível que não estava lá no altar. Ele tropeçou e quebrou o tornozelo. O tornozelo dele dobrou. Foi horrível. Dobrou de uma maneira bizarra. E ele caiu no chão. Foi angustiante. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. No dia que era para ser o dia mais feliz da minha vida. Tudo parecia um pesadelo. Assim que eu ergui o véu de Bárbara para conversar com ela, para socorrê-la, eu levei um susto, porque eu vi o rosto dela transformado, a pele dela estava pálida, seca e escamosa. Os olhos estavam completamente brancos e sem vida, como olhos de serpente. Os lábios dela, que estavam maquiados, bonitos, agora estavam pretos, completamente pretos. Ela abriu a boca e saiu um hálito podre lá de dentro que me fez recuar. De repente, ela começou a se contorcer. Ela se contorceu muito, ficou toda se estrebuchando e do nada ela veio com as mãos na minha cara e me arranhou. Ela arranhou meu rosto e causou uma dor violenta em mim, uma dor muito grande, porque foi um arranhão, foram arranhões profundos. O sangue começou a escorrer pelo meu rosto, misturando com suor e lágrimas. Eu me afastei de Bárbara, mas ela continuou a me olhar, com aqueles olhos brancos e vazios, e sorria.
Foi então que eu percebi que aquela não era realmente mais a minha Bárbara. Era algo maligno, uma entidade desconhecida que tinha se apossado dela. Eu tentei me afastar, mas ela se lançou contra mim e me derrubou com seu peso. O peso dela parecia o peso de 5 pessoas. Não era possível que Bárbara tivesse aquela força. Eu fiquei sem ar, tonto, por alguns instantes, tentando entender o que estava acontecendo. Quando finalmente eu recuperei a minha consciência, eu vi que a Bárbara estava fugindo da igreja. Eu me levantei com dificuldade e corri atrás dela, mas foi em vão. A Bárbara já tinha desaparecido naquele início de noite. Eu fiquei parado na porta da igreja, respirando pesadamente, tentando compreender o que tinha acontecido. Meu rosto latejava por causa dos 4 cortes fundos que eu tenho na bochecha até hoje. Foi aí que eu me dei conta de que eu havia perdido Bárbara para sempre. Não apenas porque ela tinha fugido, mas porque a mulher que eu conhecia já não existia mais, não estava naquele corpo. Bárbara tinha sido possuída realmente por uma entidade demoníaca e agora ela era apenas um receptáculo vazio e assustador. A igreja estava um caos, mergulhada na escuridão, com gritaria e gente correndo para todo lado. Eu sentia a presença maligna pairando no ar, como se algo estivesse me observando, sabe? Eu sabia que aquele mal que tinha entrado na minha vida tinha alterado tudo. Desde aquela noite fatídica, gente, que foi há 5 anos, minha vida mudou completamente. Eu fiquei obcecado em encontrar a Bárbara e entender o que realmente aconteceu naquele altar. Eu passei horas investigando, conversando com pessoas, mas nada, nenhuma pista nova surgiu. Eu sabia que eu precisava encontrar Bárbara de qualquer maneira. Finalmente, eu precisava descobrir o que tinha acontecido com ela. Obviamente, eu visitei a família dela várias vezes, uma família que um dia poderia ter sido a minha família, mas nunca foi, nunca será. Mas os pais dela não querem falar comigo, não querem falar desse assunto, eles estão traumatizados. Eles alegam que foi obra do demônio. Eu tentei falar com outros membros da família dela, até falei com alguns amigos e até com o padre da igreja que realizou a cerimônia, mas ninguém tem nenhuma informação consistente. Só estão traumatizados por tudo o que aconteceu. Todos parecem ter medo de falar do caso. O caso saiu na mídia, como vocês já devem ter percebido, na época com ares de gozação, como noiva fujona e coisas assim me chamando de corno, ou dizendo que uma mulher tinha passado mal na igreja e fugido. Eu não desisti. Eu continuo procurando por Bárbara, não importa o quanto tempo leve, eu ainda tenho pesadelos sobre aquela noite. E o rosto de Bárbara possuída ainda me assombra. Eu não vou descansar até encontrar a verdade sobre o que aconteceu e ajudar a Bárbara. Se ainda houver alguma chance de eu salvá-la, eu vou agarrar essa chance com tudo. Eu ainda tenho 4 rasgos no rosto para me lembrar, porque esses 4 cortes infeccionaram e demoraram muito para sarar e cicatrizar. Esses cortes me lembram muito bem do ocorrido. Também sei que eu nunca vi a tal da Minerva, mas eu tenho certeza de ter ouvido a sua gargalhada na igreja, a gargalhada que eu ouço até hoje, em pesadelos ou quando eu estou distraído. Por isso eu evito ficar sozinho. Eu sempre estou acompanhado de amigos, parentes ou tomando remédios. Porque quando eu estou sozinho à noite, na madrugada, eu acordo ouvindo a risada dela de deboche e vitória. Desde aquela noite há 5 anos, eu venho procurando por Bárbara incansavelmente, mas em vez de eu encontrá-la, o que eu tenho encontrado são vestígios de aparições. Alguém como ela, vestida de noiva, já foi vista em tantos lugares que eu até perdi a conta e as histórias se misturam com lendas que não têm nada a ver. Confundem ela com mulher de branco, com o véu da noiva de Paranapiacaba, que não tem nada a ver com ela.
sempre após a meia-noite, Bárbara é vista em algum lugar. No primeiro ano, ela foi vista nas proximidades da igreja onde ocorreu a cerimônia do casamento, como se ela estivesse procurando alguém. Ela foi vista chorando, chamando por mim, pedindo perdão, como se ela tivesse voltado ao normal por alguns minutos, como se o demônio tivesse abandonado ela só para ela cair em si e ficar apavorada, sem saber onde ela estava, e de repente ele voltava, só para deixar ela atormentada. Imagina que horror ela acordar no meio do nada, num lugar assustador, anos depois, vestida de noiva. Depois ela foi vista no cemitério. Parecia que ela estava flutuando entre as sepulturas abertas. Em outra ocasião, também dizem que ela foi vista escalando a torre da igreja, como se fosse uma aranha, bem rápido. Isso pode ser tudo crendice do povo, mentira, mas quem relata é sempre gente séria e que não acredita em nada. Gente que nem sabia da minha história vem contar essas histórias. Isso que me deixa mais apavorado. Mas em todas as vezes que viram Bárbara, ela parecia cada vez mais desfigurada. O vestido branco, que deveria ser lindo, está agora sempre rasgado, sujo. O rosto dela estava sempre pálido, como se fosse o rosto de uma pessoa morta. Mas seus olhos estão vivos, brilhando com uma luz vermelha assustadora. Bárbara tinha uma força sobre-humana que a permitia escalar prédios e mover objetos à distância, segundo os relatos. Eu também ouvi relatos de que Bárbara foi vista torturando ou até sacrificando animais na madrugada, e também brigando com indigentes ou até fazendo coisas piores. Eu não sei se é verdade. E não só na minha cidade, tá? Eu já ouvi relatos disso no estado de São Paulo inteiro. Será que é ela? Como se ela estivesse vagando sem rumo pelo estado, ou talvez vagando com um objetivo muito claro, mas que ninguém sabe qual é. Algumas pessoas afirmam ter visto Bárbara em estações férreas durante a madrugada, vagando pelos trilhos. O pessoal das companhias de trem sabem bem dessa história. Eles sabem do que eu estou falando, da noiva que anda pelos trilhos. Ela era a minha noiva. Outras pessoas relatam terem sido perseguidas por ela enquanto dirigiam à noite, seja na estrada, sejam nas ruas. Dizem que essa noiva é linda demais, mas também é horrível ao mesmo tempo. Seu sorriso é doentio, sua risada é arrepiante. Ela parece ter prazer em causar medo e pânico nas pessoas. E eu me pergunto se ela tem alguma ligação com a minha antiga Bárbara, se ela é a própria Bárbara ou se ela é um ser totalmente diferente. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu, Dante, não vou descansar até descobrir a verdade sobre o que aconteceu com ela. Eu não sei mais o que fazer, já se passaram 5 anos desde aquele dia fatídico na igreja e eu ainda não consegui encontrar a Bárbara. A imprensa já até parou de falar sobre o assunto faz tempo, mas eu não consigo parar de tentar. Eu fiz um compilado de investigações, juntando todas as informações que eu pude encontrar sobre a noiva assustadora e possuída que assombra o país, mas eu não sei por onde começar a investigar. Eu já visitei inúmeros hospitais psiquiátricos, abrigos para moradores de rua e até cemitérios, mas não encontrei nenhuma pista que pudesse me levar até ela. As poucas testemunhas que eu encontrei ou não quiseram falar nada ou deram informações confusas e contraditórias. Às vezes eu sinto como se eu estivesse perseguindo um fantasma, como se Bárbara nunca tivesse existido ou não existisse mais. Mas eu não posso e não vou desistir. Eu preciso encontrá-la, seja para ajudá-la a livrar-se do mal ou colocá-la atrás das grades, sei lá, levá-la para um tratamento, não sei. Eu vou continuar procurando, vasculhando em cada canto de cada cidade, se for preciso,
Eu só preciso de uma pista, uma informação que me leve a ela. Por isso eu vou falar uma coisa para vocês. No dia depois do meu casamento, mesmo traumatizado, com o rosto cheio de curativos e pontos, eu fui até o café literário, onde Bárbara conheceu Minerva. Eu fui atrás de pistas sobre Minerva. Eu fiquei chocado ao descobrir que aquele café literário já está fechado desde o final dos anos 90. Já não havia nada nem ninguém naquele prédio. O prédio está condenado há vários anos, há décadas. Quando eu cheguei lá, fiquei perplexo ao ver o estado do prédio. Parecia que havia sido abandonado há anos. Um comerciante local me contou, depois que eu vi que o cara estava sempre ali, que aquele café está fechado há décadas e disse que ninguém vai lá há anos, que o lugar está condenado e é perigoso. Mas ele acrescentou que nos últimos tempos, todos os dias, uma moça muito bonita aparecia por lá. Isso na época do casamento, tá? Essa moça afastava as tábuas da porta, entrava, se sentava em uma das mesas empoeiradas e abandonadas e ficava rindo e conversando sozinha, com o vazio. Que ninguém passava na rua e notava a presença de Bárbara dentro desse prédio. Ninguém dava atenção, exceto ele, esse comerciante, porque ele diz que ele é um cara que repara muito nas coisas. E ele tem um comércio bem de frente para o café que faliu há muitas décadas. Essa informação me deixou completamente perturbado. Nesse mesmo dia, logo após o casamento, no dia seguinte, né, que ele descobriu isso, eu mesmo entrei no café literário, abandonado, cautelosamente observando cada detalhe do local. É um local assustador, com paredes rachadas, pichações por toda parte, teias de aranha penduradas no teto, tudo coberto de poeira. E a luz que entra pelas janelas quebradas apenas ilumina e aumenta ainda mais a sensação de abandono. Eu avancei pisando nos destroços das cadeiras quebradas e dos livros empoeirados. Só uma mesa ainda está de pé nesse café. Uma mesa e uma cadeira em condições de se sentar. Em frente dessa única cadeira, o local onde provavelmente Bárbara se sentava quando ia lá sozinha e ficava sozinha falando, há marcas de mão sobre a poeira grossa. Sabe, a poeira grossa tem as marcas de mão de Bárbara. Com certeza era lá que ela ficava, em sua loucura, em sua possessão. O mais estranho é que do outro lado da mesa, em frente onde Bárbara se sentava, também há marcas de outra presença lá. Não é estranho? Mesmo Bárbara conversando sozinha, tem marcas de outra pessoa que se sentou ali. Marcas de algum ser que não é humano. Marcas não humanas. Eu me aproximei dessa mesa, observando essas marcas, como se eu tentasse desvendar algum enigma. Eu não conseguia acreditar que eu estava ali naquele café e que o café já estava fechado. Bárbara costumava ir lá todos os dias. Como que podia estar fechado? Como podia estar vazio? Ela conversava com nada ou com alguma coisa. Eu me sentei na cadeira vazia, em frente a ela, observando as marcas na poeira. De repente, um vento frio soprou do nada, fazendo com que as teias de aranha balançassem e a poeira voasse pelo ar. Eu senti um calafrio percorrer a minha espinha e eu percebi que eu não estava sozinho ali. Eu fui embora na hora e desde então eu sigo a minha vida extremamente infeliz. Luciano, se você não puder ler meu relato no seu canal, porque ele é muito longo, eu te entendo. Se você puder ler, mude o meu nome e o de todos os envolvidos e me mande o link para eu assistir. Eu espero que as pessoas que ouvirem o seu relato possam escrever coisas de consolo para mim nos comentários, coisas de apoio, porque eu estou precisando. Atenciosamente, Dante.